Jaqueline, trabalho com vocês, Bases Conceituais da Saúde Coletiva, e agora vamos trabalhar Antropologia em Saúde. Bom, a medicina tem uma tendência atual a ser concebida a partir de um paradigma de ciência histórico-social. Por que isso? Porque os antigos paradigmas apenas biológicos não dão conta mais, não conformam mais todo o arcabouço de compreensão, de significação do que seja o cuidar em saúde, o que seja a medicina, os profissionais, os trabalhadores. Então, esses aspectos sociais da saúde têm essa tendência muito mais social e histórica a ser compreendida na modernidade. Assim, no Brasil, todo o Sistema Único de Saúde foi conformado enquanto uma política pública social. Se é uma política pública social, eu não posso compreendê-lo a partir de elementos meramente biológicos ou meramente técnicos relacionados ao processo saúde e doença, mas eu preciso compreendê-lo a partir da sua constituição política, histórica e principalmente social. Por isso que neste tema denominado de antropologia da saúde, nós vamos conversar sobre alguns aspectos sociais da medicina e trazer, à luz da compreensão, conceitos que estão ligados principalmente à sociologia e à antropologia. Quais sejam? Conceito de sujeitos, de grupos, de comunidade, de relações sociais, de processo de saúde e doença. Esses são conceitos discutidos pela área das ciências antropológicas e sociais, mas que nós trazemos para o interior da medicina para compreender o fenômeno do processo de saúde e doença. Essa concepção do social, essa apreensão das razões sociais ligadas ao processo de saúde e doença, nos servem para compreender de fato porquê dos fundamentos, das diretrizes e dos princípios do SUS. Sem essa apreensão dessa realidade chamada de realidade social, antropológica, nós não podemos de fato compreender por que o SUS está sedimentado, consolidado como uma política social tão abrangente em cima de conceitos tão sociais como os que nós vamos ver agora. Então, vamos nos lembrar de um teórico chamado de Ferdinand Tournier. Ferdinand Tournier nasceu em 1855 e viveu até 1936. E a grande contribuição de Tournier para a nossa concepção é a de sociedade e de comunidade. O que é comunidade e o que é sociedade, para que possamos entender depois os fundamentos das políticas públicas de saúde. Então, o Ferdinand Tournier formulou a mais clássica concepção das ideias de comunidade e de sociedade. Para esse autor, comunidade é um grupo social demarcado espacialmente. Há uma delimitação territorial. E aí nós vamos futuramente entender por que o conceito de território está tão acoplado à estratégia saúde da família, por exemplo, que é uma estratégia para o modelo assistencial do Sistema Único de Saúde. Então, aqui, lá em 1800, final de 1800, início de 1900, Ferdinand Tournier já dizia, olha, a comunidade é um grupo social que se delimita, que é demarcado por um espaço. Ele também trabalha o conceito de comunidade em oposição à sociedade. Então, ele considera dois grupos sociais, dois grupos de ação social bastante distinta e excludentes. Para Ferdinand Tournier, grupos considerados comunitários contam com elevado grau de integração afetiva e também alto grau de coesão e até mesmo de homogeneização entre os membros desse grupo comunitário. Isso inclui conhecimentos, práticas cotidianas, objetivos de vida, formas de agir e de pensar.
As normas que regem um grupo comunitário especificamente ocorrem por repasse, transferência de costumes, hábitos e tradições. E as formas de relacionamento social são predominantemente pessoais, o que significa compartilhar valores e um altíssimo grau de intimidade. Então, para Tournier, a comunidade constitui uma unidade absoluta que é incompatível com a distinção em partes. A comunidade não dá para ser dividida em partes. Ela é uma unidade absoluta. Para merecer o nome de comunidade, mesmo se estiver organizado, um grupo não é uma coleção de indivíduos que diferem um dos outros. Ao contrário, é uma massa indiferenciada e compacta, que só é capaz de se mover em conjunto e é direcionada pela própria massa ou por uma das suas partes incumbidas dessa direção. É um agregado de mentes que é tão fortemente coeso que ninguém é capaz de se mover independente um dos outros. Para Tournier, a sociedade é diferente de comunidade. Na sociedade, não há uma demarcação espacial. Não há limites rígidos, facilmente delimitados e estabelecidos. A sociedade pode ter uma amplitude ilimitada. São grupos considerados societários aqueles que apresentam um baixo grau de integração afetiva e também de coesão. Há uma diferenciação maior entre indivíduos e a individualização dos seus membros. As pessoas pensam e agem diferentemente um dos outros. É um grupo heterogêneo. Eles podem contar com conhecimentos, objetivos, práticas cotidianas e formas de agir e pensar totalmente heterogêneos, que não se integram em um todo comum, mas que de alguma forma estão integrados por meio de normas que se processam especificamente através de convenções sociais, de leis e também da opinião pública. As formas de relacionamento pessoal são impessoais, as formas de relacionamento social são impessoais, o que significa também um menor compartilhamento de valores e um baixíssimo grau de intimidade entre os membros da sociedade. Em teoria, o que podemos afirmar? O que afirma Tournier? A sociedade consiste num grupo humano que vive e habita lado a lado de modo pacífico, assim como na comunidade. Mas, ao contrário da comunidade, seus componentes não estão ligados organicamente, mas estão organicamente separados, enquanto na comunidade é um corpo com vários membros que caminham juntos. Esses homens na comunidade permanecem essencialmente unidos. E para Tournier, na sociedade, eles estão essencialmente separados, apesar de tudo que os une. O que os une? As convenções, as leis, as regras sociais. Essa união não necessariamente faz com que as pessoas pensam e agem de formas equivalentes, homogêneas. Eles são um grupo heterogêneo. Então, você percebe que para Ferdinand Tournier, tanto sociedade quanto comunidade são grupos sociais bastante estáticos, há uma cisão, né? Há uma divisão muito clara e excludente. A sociedade não tem componentes da comunidade, nem vice-versa. Então, para Ferdinand Tournier, esses grupos não se encontram no espaço e no tempo. Um grupo se conforma homogeneamente e o outro heterogeneamente. Nós sabemos que fica muito difícil avaliarmos qualquer grupo numa perspectiva tão engessada, tão rígida. Mas então nós temos um grande teórico das questões sociais, que foi Max Weber. Max Weber busca em Ferdinand Tournier todo o arcabouço teórico da constituição das ideias de sociedade e de comunidade, mas ele faz uma nova análise, muito mais flexível e próxima daquilo que vivenciamos, do cotidiano
das nossas práticas sociais. Max Weber diz que a socialização ela é indissociável das formas de atividade humana, do trabalho, da interação social, de qualquer que seja a prática humana. A socialização é indissociável, ela não pode ser separada desta prática humana. Weber distingue 4 tipos de ação humana, e 2 formas de orientação do comportamento de um indivíduo em relação a outrem. Vamos ver agora no quadro das categorias da socialização em Max Weber. Então, 2 formas de orientação de comportamentos. Quais são as 2 formas de orientação de comportamento? Socialização comunitária e socialização societária. Então, aquilo que Ferdinand Tournier chamou de comunidade e de sociedade. Max Weber diz que há uma socialização que é indispensável, indissociável de qualquer atividade humana, e ele diz que essas 2 formas, tanto a comunitária quanto a societária, são 2 formas de socialização, são 2 formas de orientação do comportamento do homem. Mas ele diz que, apesar dessas 2 formas de orientação do comportamento humano, de um indivíduo em relação a outro, existe 4 tipos de ação humana. Quais são os tipos de ação humana? A família, a instituição, a nação ou a associação e a empresa. Então, esses tipos de agrupamentos que Max Weber traz, ele diz que, olha, a ação humana leva a 4 tipos de agrupamento. Família ou outras comunidades afetivas, que ele coloca aqui num grupo, e aí ele coloca um outro grupo. Instituição, nação e associação e a empresa. Vamos ver então no quadro das categorias da socialização em Max Weber quais são as diferenciações entre a socialização comunitária e a socialização societária. Qual é o tipo de ação? Na comunitária, a ação é tradicional, ligada às emoções. Na societária, ela é racional em relação a valores e aos fins que se deseja alcançar. Então, há um predomínio da racionalização. Na relação social dominante da socialização comunitária, a solidariedade é herdada, enquanto que na socialização societária eu tenho um acordo por engajamento mútuo voluntário. Eu me engajo naquela causa porque eu acredito nela, é voluntário e faço um acordo entre partes. Qual que é o fundamento da regularidade? O que é que vai, de fato, dizer que essa comunidade vai ter uma regularidade na sua existência ao longo do tempo? Na socialização comunitária são os costumes, hábitos e tradições. Na socialização do tipo societária, são os interesses específicos. Enquanto perdurar o mesmo interesse, perdura aquele tipo de socialização denominada societária. Qual que é a ordem legítima da comunitária? É a crença religiosa, o abandono à questão da liderança, mas há muito mais uma vontade de se estar junto. E em relação à sociedade, é a fé nos valores que estão instituídos naquele acordo, nas convenções e nas leis, na legislação que rege aquele acordo. O fundamento da legitimidade. O que é que traz legitimidade? Na socialização comunitária, é o tradicional, é o carismático, é o carisma da pessoa. O que vai me dar legitimidade no meu papel, na minha função social, num grupo de socialização comunitária, é o meu carisma, as tradições, os costumes, enquanto que na societária, esse fundamento de legitimidade, ele é legal, ele é racional. A forma dominante de disposição na comunitária é um sentimento de pertencimento. Eu pertenço àquele grupo. Eu sinto que faço parte daquele grupo. Eu me enquadro, eu me sinto pertencente. Em relação à socialização societária,
eu tenho um compromisso, eu tenho uma coordenação de interesses motivados pela razão, racionalmente. Então, esse tipo de socialização comunitária vai ser chamado de família ou outras comunidades afetivas que se enquadram nessas características. E na socialização denominada societária, nós temos as instituições públicas, a nação, as associações e também o meio empresarial. Ainda para Max Weber, a socialização comunitária pressupõe uma coletividade de pertencimento e uma comunidade linguística. Tem que haver algo comum a esse grupo de pertencimento. Para a socialização societária, ela é, na verdade, a expressão de uma constelação diversa de interesses e nada mais do que isso. Então, para Max Weber, as características da comunidade e as da sociedade trata-se de tipos ideais. Então, aquelas características que o Ferdinand Tournier trouxe enquanto caracterização daqueles grupos sociais que ele chamou de comunidade e sociedade, Weber diz o seguinte: olha, isso são tipos ideais, né? São produtos de pontos de vista específicos e não contraditórios, portanto, não são excludentes. Nós podemos ter uma comunidade que, ao longo do tempo, acresce-se de valores emocionais e se transforma em sociedade. Para Ferdinand Tournier, não, uma coisa era uma coisa, a outra era outra. Então, para Max Weber, ele traz essa flexibilização das relações sociais, dizendo que a grande maioria dessas relações tem, em parte, o caráter de comunidade e, em parte, o caráter de sociedade. Então, nesse diagrama, nós vemos que, ao longo do tempo, a sociedade acrescida de valores sentimentais pode se transformar numa comunidade. E agora, já imbuídos desse conceito de comunidade e de sociedade, compreendendo um pouco a formação dos grupos sociais pelas ciências sociais, pela sociologia, nós vamos então compreender um pouco os aspectos que unem esses grupos em torno de um comportamento comum, que é o que nós chamamos de grupos sociais e cultura. Esses atores pertencentes a um grupo social, que podemos chamar de comunidade, podemos chamar de sociedade, que tem o caráter de um e o caráter de outro, e aqui nós chamamos de grupos sociais, eles constroem significados para suas ações. Eles tratam de interações sociais concretas e temporais. Neste tempo e neste espaço, eu me integro, eu tenho uma interação social com os outros membros deste grupo social. Essa construção de significados vão sustentar essas formas sociais que estão postas nesse grupo. Vão sustentar as instituições, vão sustentar as famílias, vão sustentar os modos que operam esses grupos sociais, que Weber denominou de 4 agrupamentos: famílias e comunidades afetivas, empresas, nações e associações e instituições. Então, todos os atores que circulam nesses grupos sustentam, através da construção de significados, os modos de operar esse sistema denominado grupo social. Esses elementos utilizados para mediar as ações dos atores sociais, dos indivíduos nesses grupos, conformam-se no que nós chamamos de cultura. Então, a cultura é um conceito bastante popular, enquanto um conjunto de conhecimentos que o indivíduo possui. Ah, fulano tem cultura porque viajou muito e estudou. Ah, o outro não tem cultura porque mora em determinado local e não teve acesso a esse bem ou aquele serviço. Então, aqui nós estamos utilizando o conceito sociológico de cultura para compreender a maneira, o modo de operar
de determinados grupos que, para nós, na medicina e no trabalho em saúde, serão importantes para determinar o processo de saúde e doença. Esse arcabouço que estamos chamando de cultura nada mais é do que os elementos que foram sendo construídos através de uma significação das ações por esses indivíduos, e esses elementos sustentam as formas sociais vigentes e os modelos operativos desses tipos de agrupamento. Se quisermos definir cultura, podemos definir como um conjunto de elementos que mediam e qualificam qualquer atividade física ou mental que não seja determinada pela biologia e que seja compartilhada por diferentes membros de um grupo social. A cultura inclui valores, símbolos, normas e práticas. A partir desta definição, 3 aspectos precisam ser ressaltados para que se possa compreender o significado de atividade sociocultural. Então, cultura tem 3 aspectos que devem ser ressaltados. Cultura é aprendida, cultura é compartilhada e cultura é padronizada. Se ela é aprendida, não se pode explicar as diferenças de comportamento humano através da biologia de forma isolada. Então, nós precisamos entender que a cultura modela as necessidades e características biológicas e corporais dos indivíduos. Se a cultura é compartilhada, a cultura ela forma uma sociedade em torno das potencialidades e das atividades específicas, diferenciadas e simbolicamente inteligíveis e comunicáveis. Eu posso compartilhar aquilo que eu aprendi pelos indivíduos de um mesmo agrupamento social. E ela é padronizada porque as formas materiais, os conteúdos, as atribuições simbólicas que são atrelados à cultura são padronizados a partir de interações sociais concretas, reais, desses indivíduos, assim como resultante de uma experiência em determinados contextos, em determinados espaços específicos, os quais podem ser transformados, permeados e compartilhados por diferentes segmentos sociais. Então, quais seriam as características? A cultura e suas características que nos importam para compreender o comportamento humano nos diferentes tipos de agrupamentos sociais. A cultura ela é dinâmica, tem um caráter dinâmico e as suas características políticos e ideológicas intrínsecas possuem elementos que a caracterizam como fonte mediadora de transformações sociais, altamente politizados, apropriados. Esses elementos são alterados e manipulados por grupos sociais ao longo da história da sociedade, segundo diretrizes traçadas pelos atores sociais que fazem seu uso para estabelecer novos padrões socioculturais e modelos societários. Então, o que essas características da cultura querem dizer? Como isso pode ser traduzido? A cultura é dinâmica e ela tem características político-ideológicas intrínsecas ao próprio fenômeno cultural. A cultura promove transformações sociais porque ela tem um teor altamente politizado, passível de transformações sociais, fortemente manipulada por grupos sociais ao longo da história da humanidade e que puderam, através de diretrizes, ir transformando a sociedade e os seus padrões socioculturais ao longo do tempo, e os modelos de sociedade que já tivemos e temos foram alterados pelo teor, pela característica daquilo que nós chamamos de cultura. E como que nós estabelecemos a relação entre cultura, sociedade e saúde? Então, a cultura é um fenômeno total que nos provê de uma visão de mundo que compartilhamos, orientando os nossos conhecimentos, as nossas práticas, as nossas atitudes. A questão da saúde e da doença está contida nessa visão de mundo, nessa praxis
que é o modo, a teoria e prática social em relação à saúde. A doença e as preocupações com a saúde são universais, sempre existiram e sempre vão existir na vida humana. A preocupação com a existência humana e com a sua finitude faz parte do universo do homem, da sua compreensão de mundo, e estão presentes em todas as sociedades. Cada grupo sempre vai organizar-se coletivamente. Eu não posso ter um grupo de um indivíduo. Então, grupo é uma organização coletiva que se organiza por meios materiais, pensamentos e também elementos culturais. E esse grupo desenvolve, compreende e desenvolve técnicas em resposta às suas experiências. E aí essas experiências podem ser episódios de doença, infortúnios, tragédias, sejam essas ocorrências individuais ou coletivas. Então, o grupo se organiza coletivamente para dar respostas a essas experiências. E essas respostas constituem-se em elementos culturais que esse grupo vai aprendendo, compartilhando e padronizando ao longo do tempo. Lembram os 3 atributos da cultura. Então, com esse intuito, cada sociedade e todas as sociedades desenvolvem conhecimentos, práticas e instituições particulares que se pode chamar aqui de sistema de atenção à saúde. Esse sistema de atenção à saúde, com perspectiva cultural, nós não estamos falando aqui de um sistema político de atenção à saúde. Nós estamos falando de um sistema cultural de atenção à saúde. Então, esse sistema de atenção à saúde, ele engloba todos os componentes presentes em uma sociedade que estão relacionados ao processo de saúde e doença, incluindo conhecimento sobre as origens, as causas e tratamentos de enfermidades e agravos, técnicas terapêuticas as mais diversas, quem as pratica, quais os papéis de cada indivíduo e cada membro do grupo naquela situação, quais são os padrões e os agentes em ação nesse cenário social. Então, o sistema de atenção à saúde inclui todos esses aspectos que nós podemos pensar aí numa comunidade ou numa sociedade e imaginar, por exemplo, numa comunidade indígena, se esse sistema de atenção à saúde está presente, ou numa comunidade quilombola, ou numa uma comunidade ribeirinha, ou numa comunidade metropolitana. Como que esses padrões, esses componentes relacionados à saúde estão presentes naquela comunidade? Lembrando que nós estamos falando de sistema de atenção à saúde, um sistema cultural de atenção à saúde. Então, a esses elementos presentes nessa sociedade, que chamamos, de sistema de atenção à saúde, nós somamos aí questões importantes, as relações de poder e as instituições dedicadas a manter ou restaurar o estado de saúde. Então, quando eu tenho um sistema cultural de saúde, e aí eu incluí conhecimento, técnica terapêutica, quem pratica, os papéis, padrões, todos os agentes em ação nesse cenário, soma-se a isso as relações de poder estabelecido. Aquele que representa o papel do curador, o papel do que é munido do poder de devolver o estado de saúde, ele ocupa na relação de poder um nível hierárquico superior àquele que depende daquela restauração do seu estado de saúde. Então, há aí, além de todo aquele cenário, relações de poder e as instituições que estão dedicadas a manter ou restaurar essa saúde. Bom, esse sistema, ele tem que ser amparado por alguns elementos. Quais são os elementos que dão suporte às formas operacionais desse sistema? Então, são os símbolos que se expressam através das práticas em saúde. As interações, as instituições, todos condizentes com a cultura daquele grupo, que por sua vez vai servir para definir, classificar e explicar os fenômenos percebidos e classificados como doenças.
Dessa maneira, esse sistema cultural de atenção à saúde não está desacoplado de outros aspectos gerais da cultura, assim como um sistema de saúde não está dissociado da organização social de um grupo. Se eu tenho um sistema social, uma organização social, isso tudo está acoplado no mesmo grupo social. Da mesma forma, o sistema cultural de atenção à saúde também não pode desacoplar de outros aspectos culturais presentes neste agrupamento social. Assim, compreender a antropologia da saúde nos faz perceber que a medicina precisa ser entendida, apreendida num paradigma histórico-social para que possamos entender o fenômeno do processo saúde e doença enquanto pertencimento de um agrupamento social no seu esquema de valores culturais e que a saúde e a sociedade estão intrinsecamente relacionadas com a cultura desses agrupamentos sociais. Compreender esses conceitos de cultura e saúde e também de comunidade nos leva a um patamar superior de compreensão dos fundamentos das políticas públicas de saúde no Brasil e dos fundamentos do processo saúde e doença no seu modo de compreender muito mais amplo, muito mais abrangente na compreensão do indivíduo, dos seus grupos, famílias e sociedades. Muito obrigada e até a próxima aula.